Olá, você está ouvindo o Vale da Manhã e hoje nós trazemos o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Tema do estudo de hoje, tema número 3, a origem do mal. Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com Baudelaire, mas qual deve ser a postura do cristão? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? Que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos e assassinatos frios que acontecem todos os dias? Deus é responsável por tudo isso? Se não é, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Se você está acompanhando o nosso estudo, o nosso curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus, você já sabe que nesse momento é a hora que você deve pegar a sua Bíblia. E antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito da palavra, antes da Bíblia ser aberta, eu convido você a orar comigo. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez nós nos achegamos a Ti, Senhor. Entendemos que a Tua palavra foi inspirada por Ti e por isso nós precisamos de Ti, do Teu auxílio para compreendermos os Teus ensinos. Por favor, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, concede-nos esta graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá para o primeiro estudo. Já está com a sua Bíblia na mão aí? Sim? Então você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 5. É o último livro da Bíblia. Se você está chegando agora, pegou o curso pelo meio do caminho, eu te aconselho a procurar aí na playlist do canal o tema 1, né, a Bíblia Sagrada, e o tema 2, a beleza da criação divina, ok? O estudo de hoje, a origem do mal. E a primeira pergunta que nós trazemos é a seguinte: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Você já parou para pensar nisso? Eu imagino que você creia na existência dos anjos, ok? Mas você já parou para pensar quantos anjos compõem o exército de Deus? Nós vamos encontrar a resposta lá em Apocalipse capítulo 5, verso 11. Abra sua Bíblia aí. Já abriu? Sempre lembrando que você pode, há a vantagem de você poder pausar o vídeo, né? Pause o vídeo, encontre a passagem, depois dê o play e continue o estudo, ok? Então vamos lá, vou ler aqui, hein? Apocalipse capítulo 5, verso 11 diz assim: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então Apocalipse está nos dizendo o quê? Está nos dando a resposta. A primeira pergunta é: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Através do que nós lemos aí em Apocalipse 5, verso 11, nós encontramos a resposta. O exército de Deus é composto de milhares de milhares, milhões de anjos, ok? Então, são muitos anjos. Vamos para a segunda pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi o líder dos anjos? A resposta nós vamos encontrar lá no livro de Ezequiel. É Antigo Testamento. Você vai abrir aí o livro de Ezequiel,
Você vai encontrar aí, ó, lá no Antigo Testamento. Eu vou te guiar aqui. Se você não tem uma familiaridade muito grande com a Bíblia, você pode ir, vai lá no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. E aí você vai subindo. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cantos, ou Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, chegou Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, nós vamos ler os versos 14 ao 17. Sempre lembrando, se tiver rápido, pause o vídeo, encontre a passagem, depois você continua. Vamos lá, vou repetir a pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, que foi líder dos anjos? Vamos lá, Ezequiel 28, 14. Diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Verso 16. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Último verso, verso 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Então, que descrição a Bíblia faz de Lúcifer? Qual que foi líder dos anjos? Perfeito eras nos teus caminhos. A Bíblia diz que ele era perfeito, até cometer iniquidade. Você sabe o que significa iniquidade? Vá lá, abra sua Bíblia. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, próximo de Apocalipse. Vá lá em 1 João. 1 João, capítulo 3 e verso 4. E você vai entender aí o que significa iniquidade. 1 João, capítulo 3, verso 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Iniquidade é um sinônimo de pecado. Então, perfeito era Lúcifer nos caminhos dele, até cometer pecado, até que se achou pecado nele. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Que outros pecados esse anjo cometeu? Nós vamos encontrar a resposta aí, lá no livro de Isaías. Lembra que você acabamos de ler aí agora há pouco, Ezequiel? Então, Isaías está um pouco antes de Ezequiel. Vai ter Ezequiel voltando para trás, tá? Ezequiel, Lamentações, Jeremias, Isaías. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, nós vamos ler do verso 12 em diante. Encontrou aí? Posso continuar? Então vamos lá. Vou repetir a pergunta. Que outros pecados esse anjo cometeu? Isaías 14, dos versos 12 ao 14, vai nos dar a resposta. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo.
Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Com base aí na passagem de Isaías 14, versos 12 ao 14. Ele queria sentar-se no trono de Deus? É verdadeiro? Sim, pelo que nós lemos aí, ele ambicionava sentar no trono de Deus. Ele pretendia ser semelhante ao Altíssimo? Ok, é verdadeiro isso aí também. Ele queria o lugar de Deus e ser adorado? Também é verdadeiro. Nós podemos constatar aí através do texto que nós lemos. Será que ele amou a Deus? Amou até esse momento, né? Até que se achou iniquidade, pecado no seu coração. Depois ele deixou de amar, ok? Então, que outros pecados esse anjo cometeu? Ele queria se centrar no trono de Deus, ele queria ser semelhante ao Altíssimo e ele queria ser adorado. Ele é criatura. Nós, como criaturas, nós não podemos ser adorados. Nós podemos adorar o único Deus Criador. Só Ele é digno de ser adorado, ok? Vamos para a próxima pergunta. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? Você já achou o livro de Apocalipse, né? Na primeira passagem que nós lemos, Apocalipse, nós tínhamos lido Apocalipse 5, verso 11. Agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 ao 9, para respondermos essa pergunta. Vou repetir, enquanto você encontra aí. Está procurando? Ok. Qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? A resposta está aqui em Apocalipse, capítulo 12, dos versos 7 ao 9. Diz assim: houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele, presta atenção, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra, né? A terra. Ok? Então, qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Primeiro, aqui no verso 7, logo no início, fala assim: houve então uma guerra nos céus. Essa guerra foi real, meus queridos. Meu querido, minha querida que está aí estudando comigo. Essa guerra foi real. Houve ali um embate físico entre os anjos caídos, né, liderados por Lúcifer, ou Satanás, dragão, diabo, serpente, enfim, seja qual o nome que você queira dar para o encardido. Houve uma batalha real entre os anjos caídos e os anjos que continuaram fiéis a Deus. Essa batalha foi travada no céu e, como nós podemos ver aí, eles perderam e foram expulsos do céu, né? Então, houve no céu uma grande batalha entre Cristo e Satanás, né? Entre o diabo, seus anjos, e Miguel e os seus anjos, ok? O verso 4, vamos ler o verso 4 aqui de Apocalipse, que ele vai nos dar mais algum detalhe importante. Aí, tá vendo? Talvez você esteja se perguntando aí, mas até agora eu não vi dizer que tem anjos com ele. Olha aí, o verso 4 nos responde. Satanás não caiu sozinho. Diz assim, ó, a sua cauda, a cauda do dragão, né? Lembrando sempre que o livro de Apocalipse é um livro simbólico, né? 90 e tantos % do livro é simbólico. Então é preciso você interpretar a simbologia para você chegar à conclusão. Então, mas ali ele mesmo se responde. Você já viu que ele deu ali, começou falando de dragão, depois ele identificou quem era o dragão, né? Também conhecido como a antiga serpente, diabo, Satanás. Então, vamos lá. A cauda do dragão. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra, né? Então, assim, essas estrelas aí são os anjos, né? Aqui, como eu disse, é tudo simbólico, né? O mal surgiu no céu antes de através de um anjo de luz que recebeu, ou melhor,
O mal surgiu no céu através de um anjo de luz que se rebelou contra Deus e passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, a terça parte dos anjos se uniu ao inimigo, foi expulsa do céu e veio alojar-se no nosso planetinha aqui, no planeta Terra. Vamos para a próxima pergunta. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Nós vamos agora lá para o primeiro livro da palavra de Deus. Você já, acredito que já saiba qual é esse livro. Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler os versos 15, 16 e 17 para respondermos essa pergunta. Tá tudo bem até aqui? Espero que sim. Sempre lembrando, se for necessário, faça uma pausa, leia os versos mais de uma vez, leia com calma, com espírito de oração, peça a Deus que ilumine o seu entendimento, que abra o seu entendimento para compreender esse ensino, ok? Então vamos lá. Que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Gênesis capítulo 2, dos versos 15 ao 17, vai nos responder. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, ou melhor, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas, preste atenção, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus faz a advertência, olha, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, que advertência Deus fez a Adão e Eva no Éden? Deus disse para eles: olha Adão, olha Eva, vocês estão livres para comer de todas as árvores, de todos os frutos do jardim. Mas há uma árvore que vocês não devem comer desse fruto, nem tocar nele, nem chegar perto. Essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse para eles: não comam dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual será a consequência se vocês desobedecerem essa minha ordem? Certamente vocês morrerão. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta número 6. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Agora nós vamos vir aí uma página talvez, Capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 ao 5. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Ela disse assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? A serpente disse para eles, nós vimos aí pelos versos: é certo que não morrerão, e vocês vão ser como Deus. E nós conhecemos a história, a mulher comeu, infelizmente. Vamos para a próxima pergunta. Número 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Aí mesmo no capítulo 3 nós vamos ler o verso 15 para que a gente possa encontrar a resposta para a pergunta número 7. Gênesis capítulo 3, verso 15. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Verso 15 do capítulo 3 diz assim:
inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus Cristo é o descendente da mulher. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele deixaria o céu e, através do mistério da encarnação, nasceria de uma mulher. Viveria como homem por sua morte e ressurreição, decretaria o fim do domínio de Satanás, do dragão, da serpente, do diabo, do encardido, seja lá como você queira o chamar. Então Deus transmitiu a Adão e Eva, quando eles pecaram, que este governo do mal, esse império do mal, um dia seria derrotado e perderia o seu domínio sobre o ser humano. E Cristo seria esse descendente da mulher, o responsável por decretar o fim desse governo de maldade. Ok? Vamos para a próxima. 8ª questão aí. De que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Vamos ver aí, nós vamos ler lá em 2 Coríntios. Aonde fica 2 Coríntios? No Novo Testamento. É uma das cartinhas do apóstolo Paulo, né? Você vai buscar aí, você vai encontrar aí no Novo Testamento, você passa os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, chega até Atos, Romanos, e aí vem 1 Coríntios, você vai abrir em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 11, e vamos ler os versos 14 e 15, para respondermos a seguinte pergunta. Repito, de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 14, leio. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então, se você quer um exemplo aí, como Satanás ele se transforma em anjo de luz, é só lembrar da passagem lá do Evangelho de Mateus, quando após o batismo de Cristo, de Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo até o deserto para ser tentado. E quem aparece lá para tentar Jesus? Um anjo de luz, né? Que depois do embate ali com Jesus, ele revela a sua real natureza e a gente descobre que é Satanás que está ali disfarçado de um anjo de luz. E quem são esses servos, esses ministros de Satanás? São aqueles que pregam inverdades, que torcem a palavra de Deus para obter aí vantagens escusas, né? Enganando pessoas, enganando fiéis, mentindo, né? Esses são servos, são ministros de Satanás. Ok? Então, de que maneira Satanás tenta nos enganar hoje? Transformando-se em anjo de luz. Tem mais uma passagem que eu penso que seja importante nós lermos aqui. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, verso 24. Olha aí, ó. Nós vamos ler aí. Só para confirmarmos a questão dos ministros, né, de Satanás. Diz assim, Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos. O capítulo de Mateus 24 é um capítulo apocalíptico. Ali está falando dos últimos dias, né, dos finais dos tempos, o que vai acontecer nesses últimos dias. Aí fala assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas. Preste atenção, preste muita atenção. Olha só, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar
até os eleitos. Está vendo? Eu sei que o tempo está curto, mas permita-me ler mais alguns versículos para você, só para a gente confirmar, porque é importante nós entendermos aqui que nem todos que falam em nome do Senhor estão realmente servindo ao Senhor. Preste atenção, Mateus, voltamos aí um pouquinho, Mateus capítulo 7, dos versos 21 ao 23. Preste atenção, olha, é o próprio Jesus falando. Se você ler o capítulo 7, você vai ver que é Jesus falando, né? Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então, falar de Jesus, usar uma camiseta estampada com o nome de Jesus, pôr um adesivo no carro, isso não é garantia de que essa pessoa é de fato um servo de Deus, hein? Preste atenção, ó. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Preste atenção, olha o que o Senhor vai dizer para esses, né? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Prestou atenção, entendeu aí? Pessoas que expulsavam demônio, profetas, pastores, padres, enfim, sei lá como você pode chamá-los, né? Ministros de Satanás, né? Expulsavam demônios, faziam milagres, profetizavam, mas o Senhor vai lhes dizer claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, a iniquidade, o pecado. Então nós não podemos confiar que todo aquele que só porque abre a boca para falar de Jesus é de fato um servo de Deus. Ele pode ser um ministro de Satanás, disfarçado de servo de Deus. Ok? Vamos para a penúltima pergunta aí: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse, o último livro aí da Bíblia. Eu acredito que você já está ficando aí expert em encontrar os livros. Apocalipse capítulo 12 e verso 17. E aqui nós vamos encontrar a resposta, né, para a seguinte pergunta. Vou repetir: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Hoje, meus amigos, meu amado irmão, minha amada irmã que está estudando conosco. Apocalipse 12, 17 diz assim: o dragão, só frisando aí quem que é o dragão? A antiga serpente, também conhecida como diabo, Satanás. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Só para dar uma luz para você aí. Futuramente você pode fazer um estudo aprofundado sobre o livro de Apocalipse e entender toda a simbologia. Mas toda vez que você encontrar no Apocalipse, ou pelo menos quase todas as vezes, a palavra mulher, você vai lembrar da igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, né? Ela é a mulher, a igreja é a mulher. Então o dragão irou-se contra a mulher, contra a igreja, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é esse restante? Quem é? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Está vendo aí? Contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Contra aqueles que não seguem mandamento algum? Esses não causam problema para o inimigo, não é? Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos? Sim, é contra esses que o inimigo está especialmente irado. Vamos para a próxima pergunta? É a última pergunta, pergunta número 10. Como é possível vencer Satanás? Boa notícia, não é? Nós temos possibilidade de vencer Satanás. O Senhor não nos deixou à mercê, né,
deste inimigo, não nos deixou só, ao contrário de que alguns pensam, né? Como é possível vencer Satanás? Vamos ler aí os últimos versinhos. Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao verso 18. A leitura agora é um pouquinho mais longa, mas vale a pena. Do verso 10 ao verso 18. Já encontrou aí? Já abriu? Se não abriu, repito, pause o vídeo. Encontre a passagem em Efésios capítulo 6. Vai estar ali à frente de Gálatas, né? À frente ali de 1ª, 2ª Coríntios, né? Você vai encontrar aí o livro de Efésios. É uma das cartinhas de Paulo, né? Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 10 ao verso 18. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Deus nos preparou uma armadura, meu querido, minha querida, para a gente ficar firme contra os ataques do inimigo. Pois a nossa luta, o apóstolo Paulo diz, pois a nossa luta, a minha luta, a sua luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam a armadura, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a palavra de Deus, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por último, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, como é possível vencer Satanás? É possível vencer Satanás revestindo-nos de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Ok? Vamos recapitular aí. No estudo de hoje nós aprendemos que Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o trono de Deus, o lugar de Deus. Eva foi enganada pela serpente. O mal se originou no céu, no coração de um anjo livre e não com Deus. Lúcifer cometeu pecado, cometeu iniquidade, nós aprendemos isso, que é a desobediência à lei de Deus. Ele enganou os anjos e tem enganado a muitos por meio de mentiras, por meio de sinais, né? Por meio de diversas formas que ele usa aí para enganar as pessoas, sinais e prodígios, né? Sua ira é contra quem? Está lembrado aí? Apocalipse 12:17, a sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. Eu convido você, eu faço um apelo para você, que você firme neste momento um compromisso de fé com Deus. Você crê que o mal surgiu com um anjo perfeito que se rebelou contra Deus? Ok? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, de que lado você quer ficar? Quer ficar do lado de Deus e de sua palavra? Amém. Louvado seja Deus por isso. Você deseja se revestir da armadura de Deus e seguir suas orientações? Amém. Que Deus o abençoe, que Deus te guarde e que Ele faça resplandecer a sua face sobre ti. Sempre lembrando que é importante você compartilhar, você curtir, comentar, né? Coloque o seu comentário aí na palavra, nos comentários. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque tudo isso é muito importante para nós propagarmos a mensagem. Ok? Que Deus lhe abençoe e até o próximo estudo. No próximo estudo nós vamos estudar a respeito do
plano de salvação. Forte abraço.